Todo módulo possui 4 bases, 4 sustentáculos, vamos dizer assim. O módulo ele possui as alimentações, ele possui sinal, atuadores e estratégia. Todo módulo possui essas 4 bases. Vamos então entender essas 4 bases aqui no relé de seta, como é que elas trabalham com ele. Aqui, o relé de seta ele tem 3 pinos. Você vê aqui nessa região, a gente tem o pino 49A, o pino vermelho 49 e o pino massa é o pino 31. São linhas padronizadas pela norma DIN. Onde é que está as alimentações do módulo que fica dentro do relé de seta, que é o CI? Se você observar ali, o caminho que o 49 faz, ele tanto alimenta a chapa, como é conectado no circuito integrado. Então aquela ali é a alimentação positiva do relé de seta. E na parte de baixo você tem o massa, né? Eu já vou expandir essa imagem porque a gente tem essa imagem animada. Aqui na parte de baixo você tem o massa que ele entra em contato aqui com o relé de seta e alimenta o CI diretamente. Então, daquelas 4 bases que todo módulo possui para funcionar, as alimentações a gente já percebeu, positivo e negativo. O CI recebeu essas 2 alimentações. Agora vamos para o sensor. Todo módulo possui no mínimo um sensor. Tá? Onde é que está o sensor desse circuito integrado? O sensor está nessa derivação do 49A para o CI. Esse pino que agora está verde, indicando um negativo, a gente já vai entender por quê. Esse cara é o sinal, são os olhos do módulo. É como se o módulo fosse o cérebro e esse cabinho que está fazendo essa derivação do 49A e conectando no CI, ele é os olhos que vão mandar informação para esse cérebro. Então, ó, a gente já suprimos alimentações, já suprimos agora sensores. Onde é que está o atuador desse módulo, que é o relé de seta, o menor módulo do carro? O atuador a gente já conhece, que é o conjunto bobina e chapa, lá do relé universal. Quando essa bobina é acionada, a chapa fecha. Quando a bobina é cortada, a chapa volta a abrir o circuito. Então a gente já tem alimentações, a gente já tem onde tem os olhos do módulo, que é esse pino derivando aqui do 49A, e a gente tem agora o atuador, que é o conjunto de relé, que tradicionalmente vem lá do relé universal e agora foi integrado aqui. Onde é que está o segredo do relé de seta? Na estratégia. Então, daqueles 3 pilares que eu já comentei, falta só o quarto, que é a estratégia do módulo. Todo módulo, ele recebe uma informação, a gente pode fazer uma analogia com os sentidos nossos. Então, ele recebe uma informação, processa essa informação e atua nessa informação. Os sensores é como se fossem os olhos, os sentidos. Os atuadores é como se fossem os braços, os músculos daquele módulo. Ele manda um sinal elétrico para o músculo se movimenta. Só que o grande segredo está na estratégia. Como é que ele interpreta aquele sinal? O que ele faz para escolher o momento certo de comandar um determinado braço, um determinado atuador? Então agora a gente vai para a estratégia do relé de seta. Então deixa eu só enquadrar aqui a imagem para a gente ver ela com um pouco mais de... a gente vai ver um pouco mais distante aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu conseguir enquadrar na tela. Beleza, pronto. Que é o seguinte. Toda vez que aquele pino de sinal, que é esse pino que eu acabei de mostrar para você, esse que deriva aqui, né? Toda vez que o pino de sinal for negativo, o CI ele toma a ação de comandar a bobina do relé interno. Toda vez que aquele pino de sinal for positivo, ele toma a ação de cortar a bobina. Então é muito simples, a vida dele é essa. Chegou negativo no pino de sinal, ele alimenta a bobina. Chegou positivo no pino de sinal, ele corta a bobina. Essa é a estratégia desse módulo. Então a gente já viu alimentações, sensor, atuador e agora a gente conheceu a estratégia do relé de seta. Chegou uma alimentação negativa no pino de sinal, alimenta a bobina. Chegou um positivo, ele corta a bobina. Agora vamos colocar ele aqui num teste de bancada, entre aspas. Esse teste eu já vou trazer aqui na próxima aula, um teste prático. Mas vamos simular aqui
como seriam essas alimentações num teste de bancada desse relé. Eu quero saber se o relé está bom. O que eu faço? Eu pego ali, alimento o relé de seta com positivo no pino 49, negativo no massa, e eu coloco um consumidor aterrado e o outro lado do consumidor eu ligo no 49A. O que vai acontecer? O massa ele vai entrar em contato com o consumidor. Esse massa ele vai invadir o consumidor. O sistema de seta é a lâmpada. Então o massa ele chega por um lado da lâmpada, invade a lâmpada, chega até o 49A, mas ele não vai parar no 49A. Ele vai derivar para o CI. Aí qual que é a estratégia do CI? Quando o sinal, que é aquele pino que deriva do 49A, quando aquele sinal é negativo, qual é a ação do CI? Acionar a bobina. Aí ele aciona a bobina, energiza ela, vai criar um campo e a chapa vai descer. Quando a chapa desce, a gente tem a linha 49 como positiva, um positivo puro. Esse positivo ele vai dominar toda a linha, então ele vai dominar a linha. Desde a entrada da chapa até o consumidor. Aí a lâmpada vai brilhar, vai acender. Só que no momento que a lâmpada brilhar, acender, aquele pino de sinal, então aqui a gente teve, né? Chegava o negativo no pino de sinal, o CI comandava a bobina. Ela criava um campo e acionava a chapa. Agora que a chapa acionou, a linha 49, que é positiva, ela sai lá do 49 e vai até o consumidor, até a lâmpada. Aí a lâmpada vai brilhar. Só que ao mesmo tempo que aquela linha 49 chega até o consumidor, ela deriva dentro do relé de seta para o pino de sinal. Qual é a ação do relé de seta quando o pino de sinal é um positivo? Ele vai cortar a alimentação da bobina. O que vai acontecer nesse momento? O corte da bobina, o levantar da chapa, e aí aquela situação inicial se desenha. O massa da bateria vai invadir a lâmpada, esse massa, por retorno de tensão, vai aparecer do outro lado. Se você não sabe o que é retorno de tensão, volta nas aulas de fundamento de eletricidade, que foi onde eu expliquei o trabalho do retorno de tensão, que é muito importante, inclusive aqui. Se você não conhecer o retorno de tensão, você não entende o sistema de seta. Então vem lá do massa, invade a lâmpada, aparece no 49A e deriva para o pino de sinal. Qual que é a ação do relé de seta quando chega um negativo no pino de sinal? Só olhar na tabelinha. Se no sinal é negativo, a ação é alimentar a bobina. Aí ele vai e alimenta a bobina. Quando ele alimenta a bobina, a linha 49 vai, como um positivo puro, ela vai invadir toda aquela região, vai ligar o consumidor, só que ao mesmo tempo que ela liga o consumidor, ela deriva para o pino de sinal. O circuito integrado, que é o módulo do relé de seta, toda vez que chega um positivo, qual que é a ação dele? Corta a bobina. Quando ele cortar a bobina, a chapa vai subir e esse ciclo se repete infinitamente. Enquanto o consumidor estiver conectado ao relé de seta, enquanto as alimentações do relé de seta estiverem chegando, ele vai repetir esse processo continuamente, em loop infinito. Esse é o trabalho dele, essa é a vida do relé de seta. Então, só resumindo, todo módulo, alimentações, sensores, atuadores e estratégia. Aqui foi apresentado como é que funciona numa animação ali do relé de seta.